Boa tarde, eu sou Rafael, diretor de escola aqui do Civil São José Vidal. Eu, neste momento, vou falar um pouquinho da preparação, né, para esse retorno das aulas. Quero agradecer de imediato, né, as famílias, os bebês e crianças que frequentam nossa escola, a todos os funcionários e professores que aqui trabalham, porque têm se esforçado muito desde março do ano passado para desenvolver as melhores atividades para as crianças com as quais lidamos, né? E temos feito tudo o que é possível. E dentro do que é possível, eu vou fazer um pequeno recurso histórico para percurso histórico, né, o cronológico, para explicar as ações que foram realizadas desde março até o presente momento. Lembrando que eu sou diretor desta unidade, mas eu assumi esta unidade em janeiro de 2020. Então também vou contar este balanço de 2020, comecinho de 2021, ele apresenta um pouquinho do meu trabalho desenvolvido até aqui, como o trabalho da escola enquanto unidade, enquanto corpo coletivo, neste momento de pandemia. Bom, parte 1. O retorno está previsto para o dia 15, a próxima segunda-feira, né? Nossa escola atende as crianças das 8 às 18. E vai funcionar com 35% dos alunos matriculados aqui da escola. Eu já fiz um vídeo anterior, tá? Eu vou deixar o link abaixo desse vídeo para vocês consultarem. Bom, no vídeo anterior eu já falava um pouquinho dos critérios. Esses critérios continuam valendo. Então é assim, a primeira família preencheu o interesse em voltar ou não. Tendo interesse, esses alunos foram classificados de acordo com alguns critérios. Os critérios foram idade, se tinha alunos aqui na unidade, se apresentava vulnerabilidade social. Esses critérios foram combinados e a gente vai organizar a primeira lista de alunos para convocar para essa reabertura. Essa lista de alunos a gente pretende publicar até sexta-feira. Em quais canais nós vamos publicar? Nós vamos publicar no Facebook e no WhatsApp. No WhatsApp a gente vai mandar para todos os pais, tá? Então vocês têm que olhar a mensagem, ver se o seu filho foi contemplado ou não para o retorno neste momento. Lembrando que você só recebe as mensagens se o nosso número estiver na sua agenda. Por isso é importante você colocar o nosso número de telefone na agenda para receber as nossas mensagens de WhatsApp. Nosso número é 11 3222 2109. Eu vou colocar ele aqui na tela também depois que eu editar esse vídeo. Então o retorno foi marcado com esses critérios, né? Ele obedece à instrução normativa número 1 e ao protocolo de volta às aulas versão 2. Todos esses documentos estão disponíveis no site de SME. Para quem tiver interesse em consultar, dá uma olhadinha lá no site de SME, né, que é a nossa Secretaria Municipal de Educação, que lá tem esses documentos na íntegra. Bom, e para a gente retornar às aulas, nós tínhamos que fazer algumas adequações. E eu vou tentar explicar de ordem cronológica essas adequações, do ponto de vista legal e do ponto de vista prático do que a escola realizou. Bom, a pandemia, né, o momento que a gente deixa de atender os alunos é em meados de março, se não me engano, em 16 de março de 2020. A gente entra no teletrabalho, né? Os professores entram no teletrabalho, os funcionários que têm mais de 60 anos, comorbidade, também entram em teletrabalho. Bom, a partir desse período foi tudo muito novo para todo o corpo de funcionários da escola. A gente começa a trabalhar utilizando as plataformas digitais. E aí a gente começou a publicar as aulas, tanto no Facebook, quanto no Classroom, né? E nesse período foi um período de aprendizado, principalmente para os professores, né? Que não estavam habituados a mexer com as tecnologias de informação e comunicação. Então foi um período muito trabalhoso, que eles se esforçaram muito em produzir o melhor que podiam. O melhor que podiam, eu posso ressaltar isso. Todo mundo foi comprometido em oferecer as melhores atividades. Lembrando que no SEI, as atividades eram sugestões.
A gente não obrigou o pai ou a mãe ou o familiar a seguir aquilo. A gente sugeriu algumas atividades para que ele pudesse interagir com as crianças, né? E outras atividades foram desenvolvidas, como o kit de artes, né? Para levar para casa. A gente pediu fotos das atividades das crianças, a gente fez publicações no Facebook das crianças interagindo em casa ou em outros espaços e tudo mais. Tudo que a gente conseguiu de registro, nós publicamos no Facebook. Então, esse é um comecinho de percurso lá em março. Em 29/6/2020, é publicada uma portaria, que é a 4.790, eu estou lendo aqui no papel, que ela destina 15 mil reais para que a escola gaste nas atividades de prevenção à Covid. Destinou 15 mil reais. Com esses 15 mil reais, foram depositados em conta no dia 28/7/2020. Então você vê, o início da pandemia em março, porém os primeiros recursos financeiros começam a chegar no final de julho, exatamente 28/7. Com esses recursos em caixa, né, as equipes aqui da escola, né, que é a equipe gestora, a equipe docente, a equipe de apoio, também tivemos algumas reuniões com a comunidade por meio do Conselho de Escola e da PM, começa a discutir quais insumos deveriam ser comprados para equipar a escola num provável retorno, que no ano passado não aconteceu. E começou essas discussões, né? Veja, as discussões iniciaram antes mesmo de uma publicação de um protocolo, de um plano de ação por parte de SME. Naquele momento não tinha plano nenhum, não havia nada. Chegou o recurso, poderíamos executar o recurso, mas não vinha as normatizações. E pipocaram nesse período diversas informações sobre o que poderia ser feito com o dinheiro. Isso gerou muita insegurança aqui para a unidade. Nessa parte sou eu que cuido mais à frente, a parte financeira, que a gente gastar um dinheiro de forma errada significa devolvê-lo. Então a gente não gastou correndo o dinheiro, os 15 mil reais. Não, a gente pensou, planejou e foi gastando da forma mais adequada possível, né? Executando com o dinheiro com todo zelo, né? E esperando informações mais concretas. E nesse período de espera das informações mais concretas, sai a primeira versão do protocolo Volta às Aulas. Ele foi publicado em setembro de 2020, no mês 9. Então você veja, do mês 3 ao mês 9 são aproximadamente 6 meses para a publicação de um pré-documento que fala um pouquinho sobre como vai ser uma possível volta às aulas, quais as adequações que as escolas precisam fazer e etc, né? Então, como é que a gente poderia ter gasto dinheiro antes mesmo da primeira versão do protocolo? Versão essa que foi, segundo a SME, discutida com a comunidade escolar, pais, professores, né? Tivemos diversas lives com o secretário da educação, na época era o Bruno Caetano, e essas discussões eram sobre o protocolo. Então o protocolo foi um documento inicial, ele não era um documento final. Se era um documento inicial, se deveria aguardar uma publicação definitiva para que realmente se fizesse execução financeira. Pelo menos é isso que eu entendo enquanto gestor, diretor do dinheiro público, que a gente espera uma definição pontual, né, clara, em lei, que dê segurança para a execução do dinheiro público. O dinheiro público tem que ser muito bem gasto, principalmente porque ele é escasso. E 15 mil reais que a gente tinha recebido na época não é tanto dinheiro assim. Para quem trabalha em escola sabe que 15 mil reais se gasta em um mês, em menos de um mês, só em materiais de papelaria, por exemplo. São materiais muito caros. Bom, publicada essa primeira versão do protocolo, reinicia-se as discussões aqui na escola, né? Para saber o que vai fazer com os gastos, né? Foram muitas ideias, né?
Porém, não havia previsão nenhuma de mexer em prédio, porque 15 mil reais você não mexe em prédio. É um valor pequeno, né? Insuficiente para você fazer adequação predial com 15 mil reais. Sinceramente, desculpa, eu não conheço alguém que consiga fazer as adequações que estavam previstas no protocolo com 15 mil reais. Eu vou chegar um pouquinho nesse assunto mais adiante neste vídeo. Bom, e aí sem previsão estrutural, a gente previu o quê? Vamos comprar os insumos básicos para amenizar as condições estruturais da escola e que permita receber as crianças com um mínimo de segurança. E quais eram essas ideias iniciais? Era a compra de lixeiras novas, né, com pedais e com tampa. Foi a compra de aventais de plástico para os funcionários, né, porque os aventais de plástico permitem, né, que você faça uma asepsia com álcool líquido de 70%, por exemplo, né? O tapete sanitizante, né, que a galera achou importante. E equipamentos nesse sentido, compra de álcool gel, compra de borrifadores para colocar o álcool líquido, né? Esses insumos que são assim pequenos, luva, né? Insumos pequenos, o que dá para comprar com 15 mil reais, sendo que quando se instaura a pandemia, os valores desses materiais ou desses insumos se elevam, né? E a gente aqui na execução do dinheiro público na escola, a gente faz uma pesquisa simples de mercado, a gente busca 3 orçamentos e o menor orçamento vence, né? Na execução financeira aqui da escola, na execução financeira da PM. Então tinha se decidido por esses insumos básicos, né? Ó, lembrando, isso eu não coloquei, toda a documentação da PM que vocês quiserem consultar está disponível aqui na escola, tá? Então, qualquer membro da comunidade que quiser consultar essa documentação está disponível. É só você agendar aqui com a gente, que a gente permite que você visualize o documento, tá bom? É um documento público. Esse documento está aqui na escola para vocês visualizarem, ver onde a gente gastou, com quem gastou, quais foram as pesquisas e etc. Bom, passado esse período, no dia 30, ó, note bem, no dia 30/12, nós recebemos uma verba adicional, vamos assim dizer, uma verba um pouquinho mais poderosa. Aqui para o nosso SEI foi por volta de 70 mil reais. Aí a gente já começa a ter um plano de figura, uma mudança de figura. Com 70 mil reais você consegue mexer em algumas questões prediais. Não todas. Um prédio da escola é muito grande. Então você faz algumas prioridades para adequar-se para receber as crianças, né? Porém, olha quando chega o dinheiro. O dinheiro chega em 30/12 de 2020. 30/12 de 2020. Chega nas vésperas. As vésperas de Ano Novo, né? As vésperas de 2021. Então, se você pensar que o ano de 2021 começa em janeiro, você teria de janeiro até o dia 15, né, desse mês, para executar esse dinheiro para fazer a adequação de prédio. Isso é um tempo muito pequeno para fazer adequação de prédio. A gente não mexe em prédio, em estrutura predial tão rapidamente. Não dá, é sufocante, não existe isso, né? Não existe. E aí a gente começa a colocar em dúvidas algumas ações de SME. Se as escolas ficaram paradas desde março, por que não ter feito o levantamento financeiro na época e a gente ter começado as manutenções prediais naquele período, né? Com dinheiro em caixa. Garanto que se esse dinheiro tivesse chegado, por exemplo, em abril, aquilo que fosse possível das adequações prediais estariam concluídas, né? Porém o dinheiro chegou muito tarde. A gente correu atrás, está executando o que é possível, e eu vou mostrar daqui a pouquinho o que foi possível fazer com esses 70 mil, né? Ele não foi completamente executado, tá? A gente executou em parte esse dinheiro, e
e vou mostrar também tudo que a gente fez ao longo do ano passado, desde quando eu cheguei, já que eu assumi a escola em janeiro de 2020. Outro item, um asterisco aí pra gente comentar. Nós fazemos pequenas manutenções escolares com o recurso financeiro, tá? Manutenções. A gente repõe, a gente conserta, a gente melhora o que a gente tem. A gente não constrói um prédio novo. Isso não é execução financeira de APM. A APM não constrói prédio novo. A APM não destrói o prédio público e reconstrói. Ela não faz mudanças estruturais. E uma instrução normativa que foi publicada em setembro traz ainda mais dificuldades para os diretores de escola, para os gestores. É uma instrução normativa número 28, em que toda adequação escolar tem que passar por aprovação de DRE e SME. Ou seja, se você quiser deslocar uma janela de lugar, por exemplo, ou ampliar uma janela de lugar, você deveria fazer um projeto, um plano. Esse plano tem que ser apresentado à engenharia da DRE. A engenharia da DRE provavelmente vai apresentar para a engenharia de SME, e aí você vai ter autorização ou não para executar o plano. Conhecendo como é o processo burocrático da Prefeitura de São Paulo, até receber essa autorização, você não mexe no prédio. Então, é uma portaria que surge, uma instrução normativa, na verdade, que surge no momento em que você mais precisa alterar o prédio, porém, mais dificuldade é colocada nas mãos do diretor. E isso ninguém, pouco SME tem falado disso. Não se discutiu isso, da instrução normativa número 28, né? Nós fizemos adequações de prédio, algumas adequações de prédio antes da publicação dessa instrução normativa, porém após delas nós não fizemos nada que reflita que a gente alterou a planta do prédio público, a disposição do... sei lá, não tenho conhecimento técnico de engenharia para falar. A gente não alterou nada da estrutura predial da escola. A estrutura predial é a mesma. A gente fez um ou outro reparo manual, tá? Então esse é um pouquinho da conversa, né? Pra gente entender que uma coisa é o que é anunciado, uma coisa é o que acontece na prática. Nem tudo são flores. Bom, essa é a parte chata de falar, mas é o que acontece na rede, né? Eu estou vindo aqui me expor, né? Não é um hábito dos servidores públicos se expor, falar sobre isso, falar sobre as mazelas educacionais, porque nós servidores estamos sujeitos a ser apenados. Mas eu acho que antes de ser apenado eu tenho que dar uma explicação para a comunidade do Cílio São José Abidal. E quem me conhece, já trabalhou comigo, sabe que eu falo a verdade, eu falo o que está acontecendo, eu falo a realidade, eu não dou esperança. Eu falo aquilo, o que acontece e aquilo que a gente pode produzir. Eu não dou esperanças para as pessoas. Bom, tirando essas dificuldades de lado, o que foi possível fazer? E aí a gente vai continuar o vídeo, essa é a parte do vídeo mais legal, que com todas as nossas dificuldades nós conseguimos avançar um pouco. A gente vai mostrar fotos, eu vou comentar um pouquinho sobre as coisas, tá? É um vídeo cortado, eu vou editar, então em seguida vocês vão ter um pouquinho sobre esse movimento. Até breve. Bom pessoal, estou aqui no lado externo da escola, eu vou mostrar um espaço para vocês que nós começamos a mexer no ano passado. Esse espaço ele já tinha passado por diversas discussões aqui na escola, antes mesmo da minha chegada como diretor. O corpo docente, as equipes gestoras que por aqui passaram já haviam discutido um pouquinho sobre o ateliê, né? Então no ano passado eu materializei, claro, junto com a PM, com o pessoal, aquilo que já tinha sido discutido há muito tempo. Então eu tô aqui fora, eu vou mostrar esse espaço, tá? Eu vou virar a câmera. Eu não tenho muita habilidade aqui nesse equipamento, então eu vou virar a câmera e já retorno. Bom, aqui é o campo de
de entrada do ateliê, né? Isso é como o ateliê está hoje. Aqui na frente é a nossa horta, ou era a nossa horta, né? Porque a gente passou por uma situação no último dia 4, tá? Em que teve o corte do mato, né? Sem minha autorização. E a pessoa que autorizou não conhece o espaço. Ela autorizou o corte de mato sem a minha autorização. E dessa forma ela não informou a galera do corte do mato que aqui era uma horta. Então ela destruiu algumas espécies vegetais que estavam plantadas aqui, tá? Vou ver se a gente consegue recuperar fotos dos anos anteriores para mostrar como é que era essa horta, como os professores vinham trabalhando aqui. Essa horta ela existe antes da minha chegada aqui no CEIM. Então é uma coisa importante, né? Então essa horta está aqui e ela foi integrada ao ateliê. Você está vendo que o ateliê é todo no deck, de madeira. Ele é arejado, ele é aberto. Ele comporta as árvores, né? Lá no fundo a gente está indo, onde eu estou levando a câmera, tem as pias para as crianças, né? Tem uma pia de adulto ao fundo, né? Falta sim muita coisa aqui no ateliê, mas é um espaço que está sendo construído, é um espaço em ampliação. Escola é processo, a gente começa e a gente nunca termina. Aqui, pelo menos na rede pública, a gente começa os processos e demora algum tempo para terminar por conta de escassez financeira mesmo. Porém, se a gente não começar, não sai nunca. Então a gente começa a fazer, começa a utilizar o equipamento, o espaço, e ao longo do tempo a gente vai aperfeiçoando ele. Bom, nossa escola passou por quatro furtos de dezembro a janeiro. Então nessas pias das crianças, dos adultos, tinha torneiras, tá? Tinha torneiras, tinha a tubulação de água. Tinha a tubulação de água, tinha a tubulação elétrica, tinha os refletores. Tá vendo que a tomada tá sem a continuação elétrica? Tinha tudo isso, isso aqui tudo estava montado. O que faltava para o ateliê era a instalação da estante, que já está prevista em orçamento. Ela vai ser colocada ainda, espero que até o final de fevereiro. Isso seria instalado, a gente traria os materiais que a gente já tem na escola, os materiais de ateliê. A gente tem umas mesas que nós vamos utilizar, colocamos aqui para recebermos as crianças. Porém, a gente passou pelos furtos e isso foi tirado da gente, né? Então, era um espaço que estava quase pronto e a gente vai recomeçar, né? E é um espaço arejado, né? Pensando nessa questão da Covid-19, cujos protocolos orientam a utilizar espaços abertos. É um espaço aberto, é uma grande varanda de frente para a horta, né? A gente tem essa particularidade aqui, que é um espaço muito legal. Para quem não conhece o CEI Wilson José Abdala, essa barulheira aqui na frente é a Marginal Tietê, tá? A gente faz fronteira com a Marginal. Talvez você até passe aqui pela escola e nem saiba que aqui existe uma escola, né? Bem do ladinho da Marginal Tietê, do lado da ponte da Casa Verde. Então esse é o ateliê. O que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai repor o que foi furtado. A gente vai instalar a estante, vai trazer os materiais das crianças para cá. Assim que instalar a estante, vamos colocar as mesas e as cadeiras para as crianças utilizarem aqui. A horta, eu vou fazer um memorando, eu vou oficiar SME para pedir o reparo da horta, porque quem autorizou o corte de mato tem que repor a horta do jeito que ela estava, porque ela não estava assim, né? Ela estava crescida, já tinha a vegetação toda crescida, tá? Então é uma coisa que precisa ser consertada e a gente tem que ir atrás de quem autorizou o corte de mato e não prestou atenção nos dispositivos da escola. Vou falar quem autorizou esse corte de mato mais adiante, tá? É até difícil de falar. Bom, esse é o ateliê. Bom, aqui eu vou mostrar algumas fotos do ateliê como ele era antes, né? Ele era um corredor imenso, como vocês podem ver, só que esse corredor estava cheio de sujeira, bagunça, materiais velhos que nós descartamos, né? Ao longo do tempo, esse corredor um dia já tinha sido o refeitório das crianças, segundo os relatos dos professores que trabalharam aqui há muito tempo.
E aí vocês vão ver algumas fotos das obras realizadas até chegar ao ateliê como ele é hoje, né? Tá? Bom, aqui fora a gente tem um parque, né? Do Serviço José Abdala. Nossa escola é cercada por parques, né? Parque, bosque, né? A gente tem bastante árvore aqui, né? Aqui nesse espaço também era já um projeto, uma construção coletiva construída pelos professores antes de mim, tá? Que era a criação de um novo parque, de um novo playground para as crianças. Nós já temos isso cotado, já temos isso planejado, já temos quem vai executar, e esse parque será instalado aqui nesse campo, né? Será instalado nesse campo aqui, é um campo grande, gramado, né? Por que ele ainda não foi feito? Por conta da pandemia, os protocolos sugerem que não sejam utilizados brinquedos de playground, né? Por conta das múltiplas interações que as crianças têm com ele, né? E pode ficar algum material que possa transmitir a Covid-19, né? Então, por isso que eu adiei a construção do parque, né? Já pensou ter um parque construído e as crianças não poderem usar, ficar olhando para aquilo e não poder usar? Então, isso seria muito doloroso, então eu preferi adiar. Eu preferi não deixar a execução, mas está previsto. Já tinha sido decidido pelo corpo docente, então o corpo docente e todos os colegiados aqui da escola, esse parque vai acontecer até o final do ano, né? Esperamos que a gente tenha um freio nos casos nos casos da Covid-19, que a pandemia relaxe, né? Bom, isso aqui é o parque. Os outros parques eu não vou mostrar porque a gente não teve uma movimentação lá, tá? Tá igual. Para quem conhece a unidade, não tivemos alteração de estrutura. Bom, a gente está em outro espaço. Um espaço que está bagunçado. É verdade, vocês estão vendo, as imagens não mentem. Aqui era a antiga coordenação e sala dos professores, né? Só que para esse ano eu pensei algo um pouquinho diferente, né? Porque a escola vai receber um projeto, todas as escolas da rede vão receber um projeto chamado Sala de Aula Digital. Na Sala de Aula Digital, é um projeto de SME, será instalado um computador, tela de projeção, o projetor, né? Computador, para ser uma sala multimídia, né? Então a gente fez uma alteração de espaços aqui na escola e essa sala será implantada aqui, tá? A gente vai tirar esses materiais, vai organizar no momento certo, né? E aqui vai virar uma sala multimídia. Porém, mais do que sala multimídia, a gente também pensou aqui enquanto um espaço de leitura.
Então a gente vai ter o espaço de leitura integrado com a sala multimídia, né, ou sala de aula digital, como SME denomina. Então aqui a gente tem alguns materiais das crianças, tá? Depois eles serão arrumados, tá? Colocados em ordem, né? Já que essa é uma sala que está em construção. É uma sala que a previsão é ficar pronta em meados de março, né? Lembrando que a gente recebe, ou a gente está esperando receber os materiais que a SME anunciou. Ó como é que é. A SME primeiro anuncia o projeto que vai acontecer, anuncia, faz todo um estardalhaço, porém os equipamentos não chegam. Os equipamentos vão chegar só depois. A sala de aula digital foi anunciada ainda nas lives com Bruno Caetano, porém a gente não recebeu todos os equipamentos eletrônicos ainda, né? Sendo que eles têm que fazer, a SME também vai fazer a instalação deles. Então, é receber os equipamentos e instalar. Quando tiver feito isso, aí eu vou fazer a parte da APM, que é instalação da estante, dos mobiliários, que a gente já cotou. Já está tudo em dias para essa sala ser instalada. A gente aguarda que a SME faça essas instalações até março, né? Caso contrário, vai ser uma sala que vai ficar sem uso por um bom tempo, já que precisa ser feito as execuções dos serviços prometidos por SME em sala de aula digital. Bom, aqui é um pouquinho sobre o almoxarifado. Esse almoxarifado, quando eu cheguei na escola em janeiro, não dava nem para entrar, era cheio de bagunça, do mais que você possa imaginar. Então a gente comprou as madeiras, né? Substituiu, fez uma pintura, a gente fez uma organização breve e com a ajuda do meu cunhado nós montamos essas estantes. A gente hoje consegue entrar no almoxarifado. É o mais bonito? Não. Mas hoje ele está funcional e a gente consegue utilizar. Antes a gente nem conseguia entrar. Se alguém tem dúvida, pode perguntar os relatos de quem trabalhou antes de mim, que as pessoas informam sobre a realidade da escola em janeiro de 2020. Em seguida, fotos de como eu encontrei os bens velhos da unidade, que a gente reorganizou na medida do possível, tá? Eu coloquei essas fotos porque depois eles vão ter uma explicação melhor. Aí, durante a pandemia, nessas fotos a gente já vê que tivemos um problema no encanamento, que não estava saindo água, e a gente descobriu que tinha raízes no encanamento da escola, raízes das árvores. Esse fato foi comunicado à DRE, tá? Até hoje eu não recebi resposta desse e-mail. Aqui é um pouquinho da secretaria. Nós removemos algumas paredes, ampliamos os espaços, abrimos uma janela para atender a comunidade, né, para evitar que eles entrem na escola por conta da pandemia. E essa abertura desses espaços foi também para comportar mais pessoas, já que a gente tem um número grande de profissionais readaptados, né? Então foi isso que foi feito na secretaria, tá bom? Você vê na foto final, ficou um espaço bem aberto, bem arejado. Aqui é sobre os muros da escola, né? Segundo o relato da diretora anterior, esses fatos já tinham sido comunicados à DRE. O muro da escola está rachado, está inclinado, como vocês podem ver nas fotos. É um muro que está em iminência de cair. Já foi comunicada a nossa regional. Ficaram de enviar uma pessoa para analisar o muro, mas até o momento nada aconteceu e o muro está para cair. Simplesmente assim. E tudo foi comunicado, eu tenho os e-mails, né? Era sabido das autoridades locais sobre essa questão do muro. Como é uma obra muito grande, é uma obra estrutural, eu não fiz nenhuma intervenção por meio da APM. Lembrando que desde 2019, no mínimo, esse fato já havia sido relatado à diretoria regional, né? Bom. Uma ação importante que foi realizada em 2020, tá? Essa ação foi totalmente organizada pelos professores do SEI Wilson José Abdala e do SEI do Alceu Mainardi, tá? Totalmente pelos professores. Eu apenas cedi o espaço em que eles arrecadaram cestas básicas e distribuíram para as famílias, né? E aí tem
alguns elementos. A gente não colocou foto das pessoas recebendo porque talvez isso seja um pouco invasivo, mas foi um trabalho muito legal feito pelos professores. Essas fotos agora já retratam um pouquinho dos furtos, né? Esse furto foi por volta de julho, levaram o computador da coordenadora, monitor, alguns objetos pessoais, né? Essa era a antiga sala da coordenação, que junto aos professores, que vai virar a sala multiuso, né? Que a gente está se organizando para isso. Levaram uma TV, também levaram uma TV que tinha aí, né? Era a única TV realmente boa. Aí tem a foto dos arrombamentos, das portas, né? Em que eles entraram e furtaram alguns bens. Esse furto ele já foi registrado, né? Como a praxe orienta, no sistema da prefeitura. E tivemos muitos furtos ao longo do ano de 2020, começo de 2021. Esse foi outro furto em que levaram as torneiras, né? Eu encontrei a escola jogando água. Eu fui lá durante o recesso escolar, isso foi por volta de dezembro, né? Levaram as torneiras, levaram tubulações, né? Fios elétricos, tubulação do gás, tentaram arrombar a porta. Nossa, entre dezembro e janeiro, foram 4 furtos em que vandalizaram bastante a escola. A escola que estava se preparando para receber um pouco melhor os alunos, né? Enfim, todos os atos foram comunicados à nossa regional, né? A gente não teve nenhuma resposta efetiva, né? Eu também oficiei a GCM. A GCM até realmente intensificou as rondas, mas não é intensificar as rondas. A escola precisa de programas de proteção. Tá vendo essas máquinas viradas? Foram vandalizadas, elas estavam organizadas. Os botijões eu tive que colocar para dentro da escola para eles não levarem, porque eles tentaram furtar. Arrombaram as portas, tentaram entrar no prédio, mas por sorte não conseguiram, né? Quebraram vidros, né? Então foi toda uma situação assim, de final do ano, que provoca um prejuízo. Lembrando que a maioria dessas ações aconteceu no recesso. No recesso não tem ninguém, né, para olhar a escola, não tem vigilância. Nossa escola não tem vigília. Porém, como eu moro perto da escola, eu ia todo dia à escola verificar, né? Ia verificar essa situação e fazer os boletins de ocorrência, registrar, né, tirar fotos, fazer aquilo que a gente pode fazer. Enquanto diretor, a gente não pode fazer mais que isso. Reforço, isso tudo foi comunicado e a única coisa que a gente recebia era respostas protocolares. Vamos aumentar a vigilância, vamos oficiar, vamos... E a escola sofrendo furtos, né? É isso. Tá? Aí o ateliê, né, que levaram o cabeamento elétrico, esses refletores que sobraram eu consegui salvar, né? A gente retirou, guardou para refazer a instalação. Então a gente sofreu bastante com furto. Estou mostrando bastante essas fotos das máquinas viradas porque isso tem uma explicação que eu vou dar um pouquinho mais adiante por uma situação que eu sofri no dia 4, né? E para tudo eu tenho explicação. E o que aconteceu no dia 4, né? Vamos às explicações. Vão passando as fotos aí, espero que vocês entendam. No dia 4/2, veio uma equipe da Demax fazer o corte de mato. Eles chegaram por volta das 4 horas, né? E aí eu perguntei para a supervisora da Demax se ela ia realizar todos os serviços. Ela falou que apenas ia retirar as folhas que foram cortadas, sendo que no contrato a especificação foi que eles têm que retirar tudo, não só o que foi cortado no dia. Então você vê que a escola estava cheia de folhas, é uma escola que vira e mexe aparece escorpião. Então essas folhas precisariam ser retiradas até o dia 15, né? Só que isso não aconteceu. Não aconteceu, ela se recusou a fazer. E quando ela fala para mim, para o diretor, que não vai fazer o serviço completamente, eu recusei o serviço. Recusei mesmo. Recusei o serviço no dia 4/2. Falei, vocês não vão fazer. Para fazer serviço incompleto é melhor não fazer, né? Para que fazer serviço incompleto? Como é que eu vou autorizar uma pessoa que diz na minha cara que vai fazer um serviço incompleto? Que não vai realizar todos os itens de contrato, né? Bom, vocês viram um pouquinho das fotos, eu vou virar a câmera pra mim. Bom, galera, voltando, né? Eu tava mostrando um pouquinho
das fotos do corte de mato que foi realizado no dia 4/2, mas a gente tem algumas repercussões desse dia. No dia 4/2, por volta das 16 horas, a empresa Demax, supervisionada pela funcionária Ana, pediu para adentrar a escola e fazer o corte do mato. Como a minha escola é uma unidade grande, né? Assim, é cercada por bosques, eu perguntei: vocês vão conseguir terminar hoje? Ela falou: não, tudo que a gente cortar a gente vai terminar. Eu falei: mas não é só o que vocês cortarem. Vocês têm que levar as folhas e vocês têm que levar os galhos que a Demax, que em semana anterior tinha feito poda de árvores, deixou para a equipe do corte de grama levar. Então a mesma Demax tinha deixado um material que seria retirado pela equipe de corte de mato. A senhora Ana, né, representante da Demax, falou: não, eu só vou levar aquilo que for da minha competência. Pensa bem, um diretor de escola escuta que o funcionário da empresa terceirizada não vai cumprir os termos do contrato. Eu devo autorizar o serviço? Ela falou que não ia seguir, não ia cumprir os itens. Está no contrato. Diante disso eu falei: olha, então vocês não vão fazer o serviço, a gente vai remarcar para outro dia. Lembrando que já era 4 da tarde. A escola, até aquele momento, fecha às 18, né? Bom, feito isso, eu recusei. Inúmeras ligações da Dre para mim, querendo me retirar dessa minha decisão, alegando que o que não fosse realizado eles iriam colocar em ateste. Mas eu falei: mas eles já não vão cumprir o contrato. Lembrando que o ateste, ele não resolve o problema da escola. Não resolve. Estamos cansados. Bom, eu vou falar só por mim, não vou falar pelos diretores. Eu estou cansado de colocar ateste, mandar e-mail, falando que os contratos terceirizados estão com problemas que não estão funcionando. Ah, mas a gente vai colocar no ateste. Coloca no ateste, mas a escola fica na mesma, fica impraticável. E aí você ser sujeito a executar um serviço que não vai ser feito por completo. Eu nunca vi isso. Como a gente aceita um serviço não ser feito por completo? E aí a Dre, os representantes da Dre ligam para você para falar: não, você tem que aceitar o serviço incompleto, você tem que aceitar o serviço incompleto. Recebi muitas ligações da Dre falando no mesmo dia, no dia 4, falando que eu tinha que aceitar o serviço incompleto. Como é que é aceitar o serviço incompleto? A pessoa falou que não vai fazer, eu tenho que aceitar, né? Eu não sei, eu não sei nem o que dizer. Bom, aí eu falei que não ia aceitar, para mim já tinha terminado a decisão. Eu recebi uma diligência, isso mesmo, uma diligência. Veio a senhora diretora regional Marta Malheiros Adriano, veio a senhora Regina da DIAF, veio o senhor Rafael, supervisor técnico da Dre Ipiranga. E aí eles tentaram me convencer. Bom, não tentaram me convencer, não ouviram explicações. A senhora Marta me perguntou apenas o seguinte: senhor diretor, você vai deixar executar o serviço? Eu respondi na frente dela: não vou deixar. Nessa situação, não vou deixar. Ela, da sua autoridade competente, diretora regional, autorizou o corte de mato. Ela autorizou o corte de mato. Não fui eu que autorizou. Ela autorizou. E ela autorizou, e o corte de mato, por incrível que pareça, não foi bem feito. Não foi bem feito. Porque eles deixaram mato ainda na escola, eles deixaram os galhos, deixaram as folhas. A escola que era para fechar às 7, fechou às 18, fechou às 19. A diligência saiu da escola às 18h30, então eles não acompanharam o final da execução do serviço. Às 19 ainda tinha funcionário da Demax na escola arrumando o caminhão, tirando o saco de lixo. E isso ela não ficou para acompanhar. Se ela autorizou, ela deveria ficar para acompanhar o serviço. A empresa Demax, no corte de grama, destruiu a horta pedagógica. Destruiu a horta. Aquela horta estava cheia de espécies vegetais. E essa horta ela é cuidada pelos professores há muito tempo. Ela destruiu. Quase não ficou material de horta. Cortaram tudo. Quem é responsável? Marta Malheiros. Por quê? Ela autorizou. Ela autorizou um serviço em que ela não sabia da horta. Ela não foi explicar os motivos da horta. Na diligência que ela fez, ela tinha apenas o motivo de me humilhar. Tirou fotos da escola, de um monte de espaços, das coisas sujas. Falou que a escola era suja. Ela tem razão, a escola talvez não esteja no melhor tempo de limpeza, mas a empresa que atende nossa escola é Wagner Borges. Wagner Borges, que não manda material de limpeza há 2 meses. Não manda material de limpeza.
Eu e a Alessandra, que é a AD, a gente está comprando alguns materiais com o nosso dinheiro. A empresa Wagner Borges não paga os funcionários os benefícios. Os funcionários estavam indo trabalhar com o dinheiro do bolso deles, porque eles não tinham vale transporte. Essa Wagner Borges, que foi várias vezes comunicada a Adrê, e a Adrê simplesmente fala, coloca no ateste. Está colocado no ateste, mas o ateste não resolve. O ateste não resolve. A escola não tem material de limpeza. Talvez chegue na segunda-feira, dia 15, sem sabonete líquido, sem cândida, sem álcool líquido, sem nada, sem saco de lixo. Sendo que agora, hoje, quinta-feira, teve há pouco uma reunião com a Regina, em que ela, segundo o SME, promete que as escolas vão ser atendidas na segunda-feira com equipes de limpeza emergencial, porque o contrato da Wagner Borges está para ser cancelado. Então, eles vão cancelar um contrato às vésperas do dia 15, que é a reabertura da escola, prometem que vai ter equipe de limpeza. E aí? Será que dia 15 a gente vai ter limpeza? Será que dia 15 vai ter condições para receber as crianças? Então, não é um mundo de... Eu não vendo ilusões para ninguém, não. Rafael, você foi muito duro, você deveria ter recebido a empresa. Receber a empresa para fazer o errado? Para fazer o mal feito? A empresa fez o mal feito, só que não fez com a minha autorização, fez com a autorização da diretora regional. A limpeza talvez não exista na segunda-feira. A gente vai atender as crianças sem limpeza na segunda-feira. Olha, no momento pandêmico, o retorno das aulas na rede pública e algumas escolas sem equipes de limpeza. Então é uma situação assim vexatória. Vexatório que eu passei no dia 4. Eu ter fotos da escola sendo retiradas, sendo tiradas pela diretora regional e sendo questionado se o meu exercício de diretor é legal. Por exemplo, vocês viram as fotos das máquinas viradas, né? Ela falou que eu deixei os bens patrimoniais em desordem na escola, eu não zelei com cuidado. Aqueles bens estavam virados porque eles sofreram vandalismo. E quando eu fiz o boletim de ocorrência, lá na delegacia, a senhora escrevente e o delegado pediram, não mexa nesses materiais, deixe do jeito que está, porque eles vão passar por perícia. Aí, eu sou ofendido pela dirigente regional falando que eu não cuido dos bens patrimoniais, porque eu deixei daquele jeito, sendo que eu recebi uma ordem das autoridades policiais que era para deixar daquele jeito, porque os bens iam passar por perícia. Olha que situação, né? A pessoa nem te pergunta por que os bens estão daquele jeito. Ela apenas aponta o dedo e fala que você está exercendo a profissão ilegalmente, que você não zelou pelos bens patrimoniais. Eu tenho uma lista de coisas que foram faladas para mim, Tem uma lista. Tem uma lista, Bom, aí fizeram toda a diligência, falaram que a escola era suja, realmente não tá o primor da limpeza, porque não tem material de limpeza, Não tem material de limpeza. E eu ainda agradeço muito aqueles funcionários que ainda estão indo à escola mesmo sem receber. Mesmo sem receber, eles ainda estão indo, eles têm um compromisso muito grande. Porque se eu fico sem receber, eu não vou trabalhar. E eles estão sem receber e estão indo lá fazer o máximo que eles podem. Será que a gente pode cobrar mais dos colaboradores da limpeza, sendo que eles não recebem? É um exemplo, porque a escola talvez não esteja o melhor para receber as crianças. Fui questionado por que a escola não comprou totem de álcool gel. É uma escola que é um SEI, ele atende bebês. Nas recomendações do protocolo, fala que para as crianças muito pequenas, é recomendável o uso de água e sabão, lavar as mãos constantemente e evitar o uso do álcool gel. O álcool gel só na presença dos adultos, então não precisa de totem em SEI. E eu fui questionado porque eu não comprei totem. Fui questionado porque eu não comprei nebulizador. Nebulizador, aquele vaporzinho que sai da máquina, não tem eficiência comprovada contra a Covid. E eu fui questionado pela Regina de Diaf porque eu não comprei isso. A pessoa não tem conhecimento dos protocolos. Sua escola não está adesivada, não tem coisas no chão. Eu vou adesivar a escola com marcas no chão para bebês de 0 a 3 anos? Bebê segue marcação?
Assim a gente fica abismado com algumas coisas que a gente tem que ouvir, né? Mas tudo isso não foi para me humilhar no dia 4/2. Foi para me humilhar. Em seguida foram olhar os livros oficiais, falaram que eu estava em irregularidade nos livros oficiais que passaram pela supervisão e foram aprovados, né? Então, se estou irregular, a gente vai averiguar todo mundo que está irregular, todo mundo, né? Vamos ver se eu estou realmente com livro irregular. Questionou meu exercício na PM. Neste ano, eu não sou presidente da PM, mas como diretor de escola eu faço um acompanhamento direto. Aqui na DRE Ipiranga eu não tive... Tudo que a DRE me pediu eu fiz. Tudo está em ordem. Eu não recebi nenhum comunicado do senhor Flávio, que é o responsável pelo setor da PM, falando que eu estou irregular ou que a PM está em falta em alguma coisa. Claro que não é perfeito, né? A gente às vezes perde um prazo, uma coisa ou outra, mas a gente está sempre correndo atrás para fazer isso. Então a PM está em dia. Então você lê num termo que seu exercício não está legal, né? Legal no sentido de legalidade, tá? Não está legal é muito triste. Sendo que a gente faz o melhor para a escola. Eu tento fazer o melhor. Né? Eu sou diretor de escola desde 2017, mas estou na rede desde 2012. Então, o dia 4 foi desesperador, né? Assim, né? Você se preparando para voltar, cheio de incertezas, receber uma diligência e ser acusado de algumas questões pela diretora regional, né? A gente não sabe o que dizer. Bom, e aí eles pediram para eu assinar um termo, né, no final da visita, em que tudo isso foi colocado. Eu não vou publicizar o termo, mas tá comigo, né? Eu já conversei com a minha advogada, tal, a gente vai decidir o que é melhor daqui para frente. Em seguida, fui notificado que eu vou ser apenado por não zelar pelos bens patrimoniais, por não ter urbanidade para tratar com as pessoas, vou ser apenado por não seguir ordens dos meus superiores diretos, né? E por não atender os princípios da economicidade. Os princípios da economicidade, eu não sei de onde eles inventaram isso, né? Olha, esse advogado até riu, né? O que será que é esse princípio de economicidade, sendo que no momento a gente não foi constatado nada de legal nesse princípio, né? Bom, e eu tô aqui para falar que sempre que eu considerar uma ordem dos meus superiores contrárias ao bem público, contrárias às crianças, eu vou negar. Eu vou fazer diferente. Meu compromisso é com as crianças. Claro que eu atendo a SME, eu sou um funcionário igual a todo mundo, estou direito às punições e tudo mais. Mas meu compromisso maior é com as crianças e também com os profissionais que trabalham na escola, né? Eu queria fazer esse pequeno relato, nesse momento do vídeo, né? Para falar que quando mais a gente precisa de apoio, menos a gente tem. Por conta do dia 4/2, eu fiquei sem dormir, fiquei com alguns pensamentos ruins, né? Fiquei em estado de turbulência. Passei no médico e estou afastado por 30 dias, né? Então, enquanto eu estou afastado, eu estou ajudando a minha escola de longe, né? Fazendo o que eu posso aqui para orientar lá a Alessandra, que está ocupando o meu lugar, e a Daniela, que é a coordenadora, que está cuidando das questões mais pedagógicas, né? Tô até em casa gravando esse vídeo, tô gravando sem muito roteiro, tô falando espontaneamente para apresentar esse vídeo o mais rápido possível para a comunidade do CEIU São José Alvidale. Espero muito que esse vídeo chegue às mãos do secretário para ele compreender que aquilo que eles anunciam não
não representa a realidade. As medidas anunciadas não representam a realidade na escola. Não sei se em todas, mas no Cerro São José Abdala não representa, tá? Em seguida eu vou colocar um vídeo, uns recortes sobre as voltas às aulas, com um pouquinho dos professores trabalhando ontem na escola, né, se preparando para receber as crianças. E vamos receber as crianças, mas do jeito que dá. E o jeito que dá não é o melhor jeito, né? Muito obrigado. Daqui a pouco eu encerro. Fiquem com as imagens finais, né, do que a gente fez para receber as crianças no dia 15 e as imagens dos professores que retornaram ao trabalho presencialmente na data de ontem, né, realizando os últimos ajustes nas salas de aula. Muito obrigado, fiquem bem e é isso. Bom, pessoal, vocês não estão vendo o meu rosto, mas